Então vamos começar aqui sobre a avaliação dele. Dessa derrota, jogando aqui hoje em Anápolis, o time parece que esteve bem abaixo do que foi a partida de estreia contra o Goiatuba. Boa tarde. Boa tarde. O primeiro tempo a gente começou um pouco desligado, aí teve a possibilidade, principalmente dessa jogada deles que ele tem, né, de ganho de corredor. E aí o Fábio foi feliz do corte para dentro e ter a possibilidade de finalização com felicidade, né. E depois a gente retomou no jogo, a gente conseguiu controlar algumas coisas. E aí a situação do que vai acontecendo dentro do jogo, vai irritando o atleta vai se concentrando um pouquinho, questões de tomadas de decisões, principalmente no gol que nós tivemos, na situação do Fernandão ali também, uma situação bem clara, e aí foi enervando os atletas, e no segundo tempo não, no segundo tempo a gente já teve um volume bem maior de posse, faltou um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente aqui próximo da área do adversário, para conseguir achar em melhor colocação o companheiro para poder finalizar. Igor, você acha que um dos fatores assim, para o Vila não ter conseguido a atuação de quarta, o resultado de quarta, também foi a qualidade do adversário, que hoje foi superior do Goiatuba? O adversário já vem fazendo um trabalho já a longo prazo, né? Então, repetições de trabalho, né? Repetições de atleta. O Vim, que é um cara experiente, né? Aqui ninguém está discutindo a questão do mérito do trabalho dele, ninguém está discutindo isso. O que a gente está tentando esclarecer é os pontos fundamentais que definem o jogo, né? E aí eles foram felizes, né? Agora, a questão nós começamos um planejamento, principalmente a gente sabia que chegava em algum momento, principalmente nesse início de temporada, os atletas sentem, isso é normal, isso é natural, né? A questão da substituição do Naninho é para ter controle de minutagem, nós temos que ser responsáveis, principalmente um cara que não teve tanta minutagem no segundo semestre do ano passado, né? O GPS dele nos apontou, principalmente no jogo passado, que ele foi um dos melhores em termos de distância percorrida dentro do jogo, e hoje a gente já tinha um planejamento assim, né? Lógico que a gente queria que a gente conseguisse um resultado de vantagem no primeiro tempo, mas o outro atleta que entra também tem a mesma possibilidade de ter essa oportunidade de jogar. Ô Igor, é claro que essa questão da revolta do Vila ficou ali pelo presidente, que é uma posição que ele precisava tomar em relação ao que aconteceu hoje, da arbitragem. Então eu vou te perguntar a respeito da sequência que o Vila tem. O Vila pega na quarta-feira o Craque, depois tem um clássico, e o presidente também até reclamou da questão do calendário. São muitos jogos em um curto período de tempo. Agora, já te passa pela cabeça rodar teu elenco? Até porque a gente viu você saca o Naninho, depois você coloca o Roberto, a mesma substituição que você fez na estreia. Já é momento de você rodar mais? Talvez colocar o Bolt de início, o Apodi, o Bruno Matias. Você vai pensar em relação a isso para dar minutagem a esse time inteiro? Na verdade é um dos planejamentos que a gente tem, né? Lógico que a gente tentava desenvolver esse planejamento com resultado positivo hoje, né? Mas era uma das questões que vai definir situações, principalmente. Nós temos que entender o seguinte: início de temporada, nosso grupo é enxuto, né? Nós temos que ser responsáveis principalmente para deixar o jogador saudável, para ter boas apresentações. O calendário também ele é muito curto, ele te cobra quarta e domingo. Hoje um calor desse aí, não tô querendo agora justificar uma situação do calor que definiu o resultado, não é isso, né? Mas dificulta a apresentação dos atletas, os atletas sofrem com isso, né? E agora para você ver, hoje é sábado, quarta-feira nós vamos estar lá em Catalão e ainda tem a viagem de retorno para jogar o Clássico, que é um jogo pesado no domingo. Todo esse tipo de avaliações será feito e a gente vai conseguir ter um time saudável na quarta e tentar ter um time mais saudável ainda no domingo. Essa situação de elenco enxuto, acredito que essa janela desse ano, né, que é algo diferente, ela está prejudicando muitas equipes do futebol brasileiro. Mas e dentro desse planejamento do Vila, né, o que vocês da comissão técnica estão pensando, além dessa rodagem de elenco, para poder fazer com que os atletas não sofram tanto nessa maratona de jogos? São situações como essa, planejamento de minutagem. Até porque quando a gente faz aquisição de atletas, por exemplo, nós temos que dar oportunidade também, né? E ser responsável nessas oportunidades, né? Tem atleta aí que tem muito tempo sem jogar. Então, por exemplo, ele tem talvez uma sequência pesada de jogos, nós colocamos ele em risco dentro de campo. Primeiro, para ter lesão, há um prejuízo gigantesco para o atleta e para o clube, né? E ao mesmo tempo a gente tem que conciliar com o resultado, né? Que também é o jogo, né?
Hoje nós fomos felizes, principalmente dentro do nosso planejamento, para que a gente conseguisse um bom resultado, né? Mais mérito também do adversário. Igor, só um detalhe ali de mudança, ali até no início do segundo tempo, você tira o Matheus, coloca o Ralf, foi alguma coisa que o zagueiro sentiu? Você já pensa em utilizar o Ralf também nessa posição? Pode ser que crie essa possibilidade. Primeiro que é o Ralf, né? O Ralf, ele, por si só, ele merece muito respeito, né? E hoje ele se colocou à disposição para nos ajudar nesse sentido. Achamos que poderia nos ajudar, melhoraria muito a qualidade de construção da primeira fase, né? Colocamos o Bruno também, que é um cara que fisicamente está respondendo bem. É questão também de deixar o Bruno dentro do jogo. Então, com isso, a gente teve 2 caras que melhorou muito a nossa qualidade de passe, principalmente na primeira fase. E até sobre essa situação, talvez de recuar o Ralf para a zaga. Existe até alguma possibilidade de antecipar a estreia do Fernando dentro de um planejamento possível, talvez até para o clássico contra o Atlético? Nós temos que ser responsáveis. Por mais que a gente depende muito da questão do resultado, mas nós não podemos expor o atleta numa situação onde ele não esteja, a princípio, preparado para suportar uma parte do jogo, né? E assim nós vamos. O Fernando já tem respondido muito bem a carga de treinamentos, né? É um jogador que não precisa nem ter algum tipo de comentário sobre a qualidade do atleta, mas nós temos que dar condição para ele que ele consiga pelo menos aguentar mais de 60% dentro do jogo, que ele tenha segurança, principalmente para desenvolver o jogo dele, que eu creio que vai nos ajudar bastante. Igor, um jogador que você tem apostado também, né? Assim, até desculpa se os colegas já tiverem perguntado. João Lucas, nessa nova função, você vinha falando de adaptação, de tempo, esse é o segundo jogo. Que avaliação que você faz desse rendimento? Já foi melhor em relação ao primeiro jogo? Eu acredito que sim. Eu acredito que o João Lucas já foi muito melhor do que foi no primeiro jogo. Eu acredito que hoje, a gente friamente analisando o jogo, e principalmente o atleta dentro da função, eu acredito que hoje ele foi média 7. O erro faz parte do jogo. É lógico que se ele conseguir minimizar todas as ações de erro, e aí o João Lucas pode se tornar um jogador imprescindível naquela função. É tempo, ganhando maturidade. É um atleta que não só eu, mas o clube no geral aposta muito. E o clube depende disso também, né? É um atleta da base, criado ali. João Lucas desde o sub-13, sub-15, criado ali dentro. É lógico que o torcedor fica impaciente, é normal, isso faz parte do contexto. E isso também amadurece o atleta, né? Só que hoje ele fez uma boa apresentação dentro do que a função cobra. É lógico que ele ainda está no estágio de evolução, ele tem muito que crescer ainda, já competiu mais, já conseguiu retomar mais bola ali, já conseguiu ser mais simples nas ações, agora é ter possibilidade de sequência.